Bom, tivemos uma boa notícia ontem. A Alemanha se comprometeu com mais um sistema Patriot inteiro para a Ucrânia. Excelente notícia isso. A gente precisa de 7. Só falta 6 agora, né? Já menos um agora, né? Uma boa notícia isso. E o pessoal está lembrando aqui, né, que a Alemanha entregou o terceiro sistema Patriot para a Ucrânia dos 12 que ela tem. Então a Alemanha tem 12 sistemas Patriot, entregou 3 para a Ucrânia. Enquanto os Estados Unidos têm 60 sistemas Patriot e não entregou nenhum para a Ucrânia até agora. Isso daí são os alemães dando uma cutucada nos americanos que, poxa, está faltando ajuda americana para a Ucrânia nesse momento, né? Já está faltando há algum tempo. Não é só isso, o pessoal lembra que também os americanos enviaram pouquíssimos tanques Abrams. Dos 3.000 tanques que eles têm em reserva lá nos Estados Unidos, mandaram 31 tanques Abrams. Quase nada, né? Enfim, espera-se que isso seja resolvido com a aprovação do pacote de ajuda para a Ucrânia, que está na House of Representatives, no Congresso americano, para ser votado, né? E com relação a isso, a gente teve uma notícia que, com o ataque do Irã contra Israel ontem, isso pode agilizar esse processo, né? Devido ao ataque do Irã, a House of Representatives vai se encontrar na próxima semana e considerar uma lei para apoio a Israel, disse o Mike Johnson, que é o presidente da Câmara, né? E por que não votar o pacote de 95 bilhões de ajuda estrangeira, que incluiria Ucrânia, Israel e Taiwan, né? Isso já passou no Senado, seria a coisa mais rápida de se fazer. Se o Mike Johnson quer realmente ajudar Israel, a coisa mais rápida que ele faz é botar esse pacote para votar. E tem votos, tá? É só botar para votar, tem votos entre republicanos e democratas para aprovar esse pacote de ajuda para Israel, para a Ucrânia, para Taiwan. A questão toda é que muita gente questiona, provavelmente o Mike Johnson está na folha de pagamento dos russos, então ele vai optar por um outro caminho, que seria o caminho justamente que o pessoal menciona aqui, de fazer um pacote único para Israel. Só ajuda a Israel, e aí isso pioraria a situação, porque aí ficaria mais difícil, aí basicamente mataria o pacote de ajuda dos 3 países, né, para Israel, Ucrânia e Taiwan, e aí isso iria exigir um novo pacote de ajuda individual para a Ucrânia. E não é que seja um problema isso, o problema é que aí vai ter mais demora, né? Vai ter que ser aprovado na Câmara, depois vai ter que ser aprovado no Senado. Enfim, vamos aguardar o que vai acontecer na semana que vem. Pode ser que isso ajude, pode ser que não, pode ser que atrapalhe no final das contas, né? Bom, o Olaf Scholz, lá da Alemanha, chegou na China para uma visita de 3 dias em que ele vai se encontrar com Xi Jinping. E é uma boa medida isso mostra que a China está estabelecendo relações com o Ocidente. E uma outra coisa que mostra esse tipo de situação mesmo é esse artigo que foi publicado na The Economist. O analista chinês, como é que é o nome dele? Feng Yujun, que é um dos principais especialistas em Rússia da China. Ele escreveu esse artigo dizendo que a Rússia vai perder na Ucrânia devido a 4 fatores. O artigo é muito longo e a The Economist tem um paywall aqui que a gente não consegue passar, mas tem um resumo feito pelo Anton Gerashenko aqui que é bem interessante, em que ele fala por que a Rússia vai perder na Ucrânia com certeza e vai ser obrigada a liberar todos os territórios que ocupou na Ucrânia, né? E o que ele fala aqui são coisas que a gente já vem falando desde o início, motivos pelo qual a Rússia perdeu essa guerra. Olha só, a primeira coisa é o nível de resistência e união nacional mostrada pelos ucranianos, que tem sido extraordinário, né? Isso é uma coisa que a gente falou. No início dessa guerra, o Putin esperava que muitos ucranianos preferissem ficar do lado da Rússia, então ele esperava encontrar um país dividido, ele esperava encontrar o pessoal que não estava satisfeito com Zelensky, portanto ia abrir o coração para o Putin, mas não foi isso que ele encontrou até em Kharkiv, que é uma cidade que se fala russo, que ele achava que tinha muito apoio para a Rússia. Até ali o povo se fechou a favor da Ucrânia, não querendo a invasão russa, né? Isso
meio que quebrou a perna da Rússia nessa história, porque é muito mais difícil, nesse caso, você tomar uma população hostil. Até agora você vê isso, né? Muitos ucranianos ajudam a Ucrânia até na retaguarda, né? Nas áreas ocupadas pelos russos. O pessoal dá dica, o pessoal faz protesto, o pessoal diz onde é que estão as tropas russas, de forma que isso ajuda bastante a Ucrânia, né? Segundo foi o suporte, o apoio internacional à Ucrânia, que, embora tenha sido menor nos últimos meses, ainda é muito amplo no mundo todo, né? A Rússia contava com dois fatores. Primeiro, com a máquina de propaganda deles, que sempre foi tida como uma máquina muito boa, e de fato é uma máquina boa, conseguiu, por exemplo, aqui no Brasil fazer muito efeito, mas não fez efeito na Europa e nos Estados Unidos. Ficou claro para o pessoal o absurdo que era essa invasão de um país democrático por outro país ditatorial, né? Não tem nenhuma lógica isso daí. Então o apoio à Ucrânia foi unânime entre a população europeia, entre os Estados Unidos, na verdade em todo o primeiro mundo, e aqui no Brasil, infelizmente, algumas pessoas têm ideias erradas a esse respeito. Mas enfim, outra coisa que a Rússia contava é com o poder sobre o gás e o petróleo, né? Eles entendiam que a Europa ia ter que ceder, porque senão eles iam cortar o gás e o petróleo da Europa e a Europa iria congelar. Os russos falaram isso abertamente, né? Eles contavam com esse fator de chantagem, vamos colocar assim, para enquadrar a Europa. E, na verdade, a Europa ignorou isso completamente. Então, isso foi outro fator que os russos se deram mal, né? Eles estão construindo há anos. Os russos têm financiado esses movimentos ambientalistas, anti-fracking, anti-não sei o que lá, anti-petróleo, climate change, né? Tudo isso é financiado pelos russos, né? Por quê? Porque os russos querem que o mundo pare de explorar petróleo para eles continuarem explorando petróleo e dessa forma terem poder sobre o resto do mundo, né? Eles achavam que isso já estava num nível muito alto e não estava nesse nível todo. O pessoal enxergou a chantagem barata rapidamente, recorreu ao Oriente Médio e a Rússia ficou chupando o dedão, né? O terceiro fator é a natureza da guerra moderna, né? Que entra não apenas uma combinação de potência industrial, de interesse industrial, controle, comando, comunicação e inteligência. Um dos motivos que a Rússia está com dificuldades nessa guerra é que ela ainda não conseguiu se recuperar da dramática desindustrialização que sofreu depois da desintegração da União Soviética. Nesse ponto aqui, eu acrescento um outro fator que talvez ele não tenha levado em conta, até porque é um fator muito significativo na China também, que é a questão da corrupção em sistemas de ditaduras, né? Ditaduras tendem a ter muita corrupção, porque justamente são sistemas muito opacos, sistemas que não são abertos ao escrutínio público. Então, os agentes intermediários, não necessariamente o topo, tá? Não estou dizendo que o Putin em si faz isso, ou que o Xi Jinping em si faz isso, mas o fato é que, como o regime ele não se abre para o escrutínio da população, fica muito confortável para os intermediários ali, para os chefes, ministros e coisa e tal, fazerem corrupção, né? E isso prejudicou muito a Rússia também. Isso é um fator menos preponderante na Ucrânia. A Ucrânia também sofreu uma desindustrialização dramática, né, depois da queda da União Soviética. Aliás, a Ucrânia era a região mais industrial da União Soviética antes da dissolução, né? Também sofreu com isso, mas na Ucrânia, como tem um regime democrático, como há presidentes eleitos, há alternância de poder. Se você vê a história da Ucrânia, desde o fim da União Soviética, ela trocou de presidente várias vezes, presidente pró uma coisa, presidente pró outra coisa. Então você tem um escrutínio maior, a corrupção ela aparece, mas ela é contida, né? Justamente porque ela aparece. Na Rússia, o pessoal não fala de corrupção. Por quê? Porque ela não existe? Não, porque existe pra caramba. E não se tem a maneira de lidar com isso, de se impedir esse tipo de coisa, né? Enfim, isso é um outro fator que eu falei. Não só o exército russo se surpreendeu com a capacidade do exército ucraniano. A Ucrânia, desde a invasão da Crimeia em 2014, investiu em modernizar as forças armadas deles. E os russos, por outro lado, não, né? Os russos, por outro lado, estão perdidos na corrupção. Então isso foi um outro fator. É verdade, a força militar russa é muito maior que a ucraniana,
só que pegou uma força ucraniana muito mais bem preparada, muito mais bem treinada, muito mais moderna, enquanto os russos têm uma força muito menor do que se imaginava, com muita corrupção, muito pneu comprado abaixo do preço, muita licitação fraudada, levando a equipamentos de pior qualidade, né? E o fator final é a informação, né? O Putin está preso num casulo de informações, a gente falou sobre isso também. Curiosamente, os pontos que ele aponta aqui de por que a Rússia está perdendo a guerra é o mesmo ponto que eu apontei lá atrás, né? Ele está preso num casulo de informações, cheio de yes men do lado dele, toda vez que ele não os problemas reais não chegam nele, né? É só você ver que o Putin falou que não tem problema em Krink. Ele falou abertamente numa reunião que Krink já foi resolvido. E não foi, todo mundo sabe disso. Mas o que acontece? O chefe do cara ele não tem coragem de falar pro chefe dele, que não tem coragem de falar pro outro chefe. Os chefes sempre tendem a mandar informação cor-de-rosa para os superiores, justamente porque se não fizerem isso, eles correm o risco de serem punidos por serem um mensageiro de má notícia. Então, é isso daí, né? Então, ele fala que isso é um problema, porque isso impede que o alto comando russo tome decisões corretas. Aliás, a própria guerra em si, a decisão de tomar a guerra foi justamente em função disso, né? Os relatórios que chegavam para o Putin diziam que a Ucrânia estava destruída, que os ucranianos queriam fazer parte da Rússia e coisa e tal, que a Ucrânia encontraria amplo apoio na Rússia, eram todos falsos. Eram relatórios que atendiam só a essa bolha de otimismo em torno do Putin, né? E a conclusão dele, a conclusão do analista chinês, é que a Rússia vai ser forçada a desocupar todos os territórios ucranianos, inclusive a Crimeia. A capacidade nuclear russa não vai garantir o sucesso, e ele lembra os exemplos dos Estados Unidos, que deixaram o Vietnã, a Coreia e o Afeganistão, com não menos poder nuclear do que a Federação Russa tem hoje, né? Kiev provou que Moscou não é invencível, então um cessar-fogo num cenário Coreia, né? Ele está usando esse exemplo, é para dizer tipo um cessar-fogo na situação atual, mantendo a fronteira atual dos territórios ocupados. Isso não é uma possibilidade, porque Kiev mostrou que pode invadir, pode retomar esses territórios, né? E a guerra vai ser um ponto de mudança para a Rússia. Ela basicamente isolou o regime do Putin e ele vai ter que lidar com várias pressões internas, domésticas, desde rebelião dos mercenários até dos próprios soldados russos, né? Tensões étnicas em várias regiões da Rússia, e inclusive o recente ataque terrorista em Moscou. Isso mostra que o risco político na Rússia está muito alto, né? O Putin foi recentemente reeleito, mas tem uma série de eventos Black Swan, né? Cisne negros aí adiante, né? Depois da guerra, provavelmente a Ucrânia vai entrar na comunidade europeia e na OTAN, e a Rússia vai perder todas as suas repúblicas soviéticas, porque todos vão ver a possibilidade de agressão do Putin como um problema para a soberania nacional deles. Ou seja, o cara está pintando um cenário aqui que não apenas a Rússia vai perder a Ucrânia, mas vai perder apoio no mundo inteiro, vai se tornar um país muito mais isolado, né? Ou seja, você pode ver isso até Belarus abandonando a Rússia. Será que vai chegar a isso, né? E uma outra coisa que o pessoal chama atenção nisso daqui é que isso é um analista militar chinês falando numa revista americana. Provavelmente isso daqui tem o dedo do regime chinês. O regime chinês está querendo sinalizar para o Ocidente de que lado vai se posicionar nessa guerra que está vindo, né? Nada disso daqui é coincidência de ter acontecido justamente depois do ataque do Irã contra Israel, em que a Rússia falou que se atacarem o Irã, ela vai ficar do lado do Irã. Ou seja, o que a gente está vendo formar pelo menos a formalização desse eixo do mal, e aparentemente a China quer dar um recado de que não vai ficar desse lado aí não, né? É uma boa notícia isso. Bom, mas por que aqui no Brasil ainda tem esse negócio? Como que pode aqui no Brasil o pessoal ainda ter uma visão de que o Putin vai salvar o Brasil? O Putin salvou a Amazônia da Europa? As coisas que não tem lógica nenhuma. Nunca teve votação na ONU de internacionalização na Amazônia, nunca teve isso.
A última vez que foi discutida a internacionalização da Amazônia foi nos anos 1900, justamente na época da crise do Acre. Naquele momento havia sim essa discussão, mas morreu naquela época, né? A ONU, que foi criada muito depois disso, foi criada depois da Segunda Guerra Mundial, nunca chegou a votar a internacionalização da Amazônia, coisa nenhuma, e muito menos a Rússia defendeu o Brasil nesse caso, isso é lorota desse pessoal. Mas a propaganda russa aqui no Brasil é muito forte, realmente é muito forte, né? Saiu essa reportagem aqui na Euronews falando como é que são as táticas de informação, que muitas vezes são táticas de desinformação, na verdade. O objetivo nem é dizer, convencer você de alguma coisa, é convencer você de que você não sabe nada, de que nada faz sentido. Por exemplo, é lógico que é um absurdo a Rússia ter invadido a Ucrânia. Aí as técnicas dizem, não, mas tem o caso do porto de água quente e o caso da OTAN, da expansão da OTAN para o Ocidente, um monte de coisa que não tem lógica nenhuma, mas a ideia deles é justamente criar desinformação, criar névoa, para que você não veja que claramente é um absurdo. Um país invadiu o outro, o país que invadiu está errado. Não tem outra interpretação que você possa tirar disso, né? Então, essa é a estratégia da Rússia. Não teve sucesso, teve um sucesso muito menor do que os russos esperavam. Até aqui no Brasil, embora tenha algum grupo aí que seja pró-Rússia e coisa e tal, infelizmente o nosso presidente é um deles, o idiota corrupto do pinguço do Lula, está dizendo que é pro Putin vir no G20, não sei o que lá, que diz que não vai prender ele, não sei o que lá, mas eu espero que prenda, na verdade, né? Vamos ver o que vai acontecer. Mas tirando esses idiotas como o Lula, no final das contas, a maior parte do povo brasileiro está do lado correto, está apoiando a Ucrânia. Então, essa informação russa é muito significativa, realmente ela existe, mas em termos de convencer corações e mentes das pessoas, não é tão efetiva assim. Foi efetiva, talvez, em comprar alguns parlamentares no Congresso americano. Isso pode ter acontecido mesmo.